Olá, eu sou Ludmila. Eu sou Larissa. E esse é o Prosa em Família no nosso gabinete. E nesse mês a gente tem conversado a respeito do Sartre, né? E como que a gente pode relacioná-lo à prática clínica com adolescentes, né, Larissa? A gente já falou de conceitos importantes, como essencialismo, existencialismo, coisificação, a questão da liberdade. E hoje a gente vai falar de outro ponto importante da obra do Sartre. Isso, que ele trabalha na sequência, né, ou junto exatamente com esse conceito de liberdade que a gente falava no vídeo anterior. A ideia de engajamento para o Sartre, Ludmila, está ligada à noção de que quando a gente faz algo, a gente faz por todos, porque a nossa ação tem um efeito coletivo. Então ele também tem uma frase, falamos já de várias frases dele aqui, né? E uma delas é: quando um homem escolhe, ele escolhe pela humanidade inteira. Então ele está dizendo, engajar-se significa perceber que a sua ação tem um efeito coletivo. Então ele opõe ali os conceitos de engajamento e má fé. E isso rebate uma crítica ao existencialismo dele, né, Larissa, que era de ser individualista. Ele diz justamente que não, né? Ele diz que não, quer dizer, não é individualismo quando o indivíduo entende que a existência dele produz consequências coletivas, produz consequências para todos, né? Então ele vai dizer, a pessoa engajada é aquela que entende que essa responsabilidade sobre o outro, ela é sua. E talvez no adolescente a gente precise motivar essa percepção, né, Larissa? Sim. Porque até que ponto, é claro que aqui, e a gente falou disso antes, cada um é cada um, hoje não vamos também generalizar o adolescente, mas às vezes, e isso vai estar relacionado à sua história de vida, enfim, a diferentes questões aqui, mas às vezes para o adolescente contextualizar-se que as suas ações refletem no todo, produzem consequências que afetam uma rede de relacionamentos, né? E até a humanidade de forma geral, isso precisa ser trabalhado, né? Às vezes é a demanda que chega no consultório, né? Porque para o adolescente essa ideia de liberdade, ela ainda está muito individualizada. Minha liberdade, né? E vamos pensar que também estamos num contexto histórico, capitalista, liberal, neoliberal, que também defende muito esse primado do indivíduo, eu, meu. Então o adolescente capta isso, né? No modo de estar no mundo, no modo dele agir. Então por que o Sartre vai dizer que é importante engajar-se? Porque quando a gente pensa, né, eu falei agora há pouco, a gente pensar que a responsabilidade sobre o outro é nossa também. Claro que nós não vamos nos responsabilizar absolutamente pelo outro, mas aquilo que eu produzo impacta. Sim. E é interessante ajudar o adolescente a pensar sobre isso. Como a ação dele causa impacto. E como a ação do outro causa impacto sobre ele. Então, em que rede de relações ele está? Né? E aí o conceito de má fé que se opõe a essa ideia de engajamento é porque o Sartre vai dizer que muitas vezes a pessoa se esconde atrás dessa irresponsabilidade, tipo, eu sou desse jeito porque a minha mãe é muito nojenta, porque a minha mãe é muito chata, eu sou rebelde porque a minha família me priva. Então, em que momento essa pessoa que fala essa frase vai se colocar na relação? Porque muitas vezes ali é só uma questão de não querer assumir a responsabilidade, né? E de não fazer essa reflexão. Minha mãe é nojenta porque eu tenho uma atitude assim com ela. Né? Então, o adolescente, e isso acontece mais fortemente no universo adolescente. E é uma coisa que a gente pode também, através de ferramentas específicas, trabalhar na clínica, né, Larissa? Exato. Usar ferramentas que permitam ou que façam um adolescente fazer essa reflexão, dialogar com ele de modo a perceber, mas o que você faz que desencadeia determinada atitude, né? Essa atitude não vem sozinha, sua mãe não acorda todos os dias e fala, vou ser nojenta com meu filho. Né? Exato. Então, a gente tá falando aqui um exemplo bobo, mas é ajudar a pensar nisso, né?
ele também precisa compreender que as suas escolhas pressupõem responsabilidades. Isso, e essa é uma, digamos, uma das tarefas possíveis para o psicoterapeuta, para o psicopedagogo, ajudar o adolescente a pensar em como ele se envolve no ato, no efeito, nos comportamentos, nas relações. Então, ajudá-lo a pensar nessa responsabilidade. Né? Então, isso que a Ludmila está falando, olha, será que a minha mãe é nojenta simplesmente porque é? Então, ela nasceu assim? Isso né, se corresponde, isso se coaduna com os outros conceitos que a gente já trouxe aqui. Então, olha, minha mãe não tem uma essência, minha mãe não é essencialmente nojenta. Né? Isso tem a ver com a forma como a gente estabelece as relações aqui em casa. Então, ajude o adolescente, promova para o adolescente uma possibilidade de pensar qual é a parcela dele, qual é a parcela de responsabilidade dele naquilo que se constitui como relação na família. E das possibilidades de transformação, né? Porque Exato. aí também a gente fecha num outro conceito do Sartre, que é esse, que é o da existência precedendo a essência. Isso. E de que não somos seres inacabados. Inclusive ele vai falar do projeto de ser, né? Projeto de ser, da gente como projeto lançado no mundo, né? Então isso é interessante porque nos permite pensar em caminhos constantemente abertos e mutáveis. É isso. Temos mais assunto aí, ó. Tá? Ainda vamos falar um pouco sobre religiosidade, né? Vamos trazer para vocês um estudo de caso, vamos falar sobre todos esses conceitos articulados. Fica com a gente. Fica com a gente. Vem prosear com a gente. Tchau. Satisfação pelo clique. Fake, à vontade, critique. Não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.